Olá amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez em nosso canal. Deixa aí o seu like, faça a sua inscrição para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas através desse canal. É claro, compartilhe também esse link. Amigos, hoje o tema que eu quero estudar com vocês está relacionado à Trindade. É um tema que infelizmente não está muito bem definido na cabeça de alguns. E infelizmente também existem pessoas que estão se levantando contra a igreja, pregando que essa doutrina está deturpada, estamos com pensamentos catolizados e por aí vai. Você aceita o desafio de estudar comigo esse tema hoje? Sim? Então, vem comigo! Ok, eu quero começar a mensagem desta noite usando a ilustração do escritor Max Lucado em seu livro 6 Horas de uma Sexta-feira. Ele diz que ele tinha um sonho em seu coração em comprar uma casa flutuante. E ele juntou algumas economias e conseguiu comprar esse barco. E ele então conseguiu colocá-lo na praia, no mar em Miami. E ele foi notificado que passaria por aquele local um vendaval, um furacão. Ele correu então no mercado, nas lojas, comprou várias e várias cordas, passou em volta do barco, amarrava nas árvores, até que passou um marinheiro aposentado chamado Phil. E Phil disse para ele: ei, não adianta, porque quando o vento vem, quando o furacão passa, as árvores também são arrancadas. E ele então disse: mas o que devo fazer então? E ele disse: compre âncoras. Coloque na frente, coloque atrás, na esquerda e na direita, porque o segredo é ancorar fundo. Ele, opa, entendi. E assim ele fez. Ele comprou 4 âncoras e colocou então aquelas âncoras extras e pode acreditar, o vendaval, o furacão não passou, mas o barco ou a sua casa flutuante estava segura. Deixa eu perguntar para você, a sua fé está segura? Sabe o que Jesus Cristo certa vez disse a respeito desse tema? Leia comigo o Evangelho de São Mateus no capítulo 7, no verso 24 adiante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não seria isso que Cristo também estava dizendo? O segredo é ancorar fundo, o segredo é manter a sua fé, a sua casa estabelecida firme sobre a rocha? Paulo também mencionou algo bem semelhante na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 14. Leia comigo. Efésios, capítulo 4, verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induze ao erro. Percebe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que existem homens que dizem que são usados pelo Espírito Santo, que dizem que são instrumentos de Deus, que tem uma nova luz, que tem uma nova verdade, e é por isso que estão anunciando agora um tema desconhecido para muitos. Amigo, tome cuidado com essa falácia de nova luz. A luz que temos é a Bíblia e o Espírito de profecia, e essa luz é suficiente. Quando Deus levanta o Espírito de profecia, porque nós havíamos acabado de sair de um momento de trevas durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e Deus precisava trazer o seu povo para a Bíblia novamente, e todos os escritos de Ellen White foram escritos com esse objetivo. Não é uma luz para cobrir a luz da Bíblia, claro que não, nem para estar acima da Bíblia, é uma luz paralela, uma exaltando a outra. E hoje, o que você percebe, as pessoas que se levantam pregando uma nova luz, elas na realidade pregam uma discrepância daquilo que está escrito. Então tome cuidado. Paulo nos orientou a respeito disso na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 1. Olha o que ele diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Percebem? Amigo, aquilo que está fora da Bíblia. E se alguém fica ensinando isso por aí, Paulo diz que seja anátema. Justamente, a palavra anátema significa maldito é aquele que fica ensinando nova luz, ensinando coisas que Deus não disse. E o tema da Trindade é um tema muito bem estabelecido, muito bem compreendido por nós. Tome cuidado, pegamos muitas heranças de várias religiões, pois de fato vivemos num país, numa grande miscelânea de religiões. E muitas vezes, ao recebermos pessoas que estão sendo preparadas, estudando a Bíblia, sendo batizadas, alguns costumes desses acabam entrando dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Recentemente eu li um livro, e esse livro fala sobre temas doutrinários, e o autor, George Knight, ele colocou ali uma frase que me chamou muita atenção e eu quero compartilhar essa frase com vocês. Ele disse assim: a coisa pior que o espírito analfabeto são os analfabetos de espírito. Os primeiros não sabem ler, mas estes não sabem o que leem. Uma vez um senhor entrou na minha casa e ele pediu para que eu pudesse estudar com ele a respeito da Trindade. E marcamos então, todas as quintas-feiras de manhã, de estudarmos juntos o tema relacionado à Trindade. Toda quinta de manhã ele chegava na minha casa por volta de 9 horas da manhã, ficávamos ali até quase meio-dia estudando a Bíblia. E sempre que eu apresentava algo relacionado à Trindade, usando a Bíblia, usando o Espírito de Profecia, ele refutava, ele tentava sair pela tangente, até que eu perguntei para ele: amigo, quando você vem aqui na minha casa para estudarmos esse tema, você já tem uma coisa pré-concebida na sua cabeça? Você já tem uma definição sobre a Trindade na sua cabeça? Ou de fato você quer aprender, você tem um desejo de entender melhor esse tema? E ele então me respondeu: eu não quero aprender e nem entender melhor sobre esse tema. Eu já tenho algo definido na minha cabeça. Eu falei: o que você tem definido na sua cabeça? Eu não creio no Espírito Santo. Eu não creio na pessoa de Jesus Cristo. Eu falei: então, amigo, acabou aqui. Não tem como. Como que eu vou estudar a Bíblia com você se você não crê em Jesus Cristo? E como eu vou estudar sobre Jesus se você não crê no Espírito Santo? Porque o Espírito Santo que me fala sobre Jesus e é Jesus que me fala sobre o Pai. Como que nós vamos chegar então a um denominador comum? Então é melhor pararmos por aqui. E ele concordou então, e ele entregava folhetos nas igrejas com apostilas dizendo: nisto crimos, que estamos acreditando em doutrinas pagãs, doutrinas católicas, porque a Trindade é uma doutrina católica. Amigo, de fato, no Concílio de Nicéia do ano 325, a Igreja Católica coloca a doutrina da Trindade dentro do seu corpo doutrinário, como uma das suas defesas da fé. Mas olha só, a Igreja Católica, ela crê na volta de Cristo. Ela crê no julgamento final. Basta você rezar o credo que você vai perceber isso. E porque eles acreditam no julgamento final, não existe? Porque eles acreditam na Trindade, significa que ela não existe? Porque eles acreditam na volta de Cristo, então significa que não teremos esse fato? Amigos, de fato, existem várias e várias diferenças daquilo que a Igreja Católica ensina do que a Bíblia diz. Mas existem doutrinas que nós cremos, que eles também creem. E eles colocaram dentro do seu corpo doutrinário doutrinas relacionadas à volta de Cristo, doutrinas relacionadas à Trindade, sobre o julgamento final, sobre a ressurreição dos mortos. Então, amigo, eu tenho que tomar um cuidado. Porque quando eu aponto o dedo dizendo que foram eles que criaram, não foram eles que criaram, porque a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. E a Bíblia, ela tem autoridade sobre qualquer igreja. Eu sei que a Igreja Católica se classifica como autoridade sobre a Bíblia, mas isso são falas humanas, então eu posso dizer que é uma falácia, porque é a Bíblia que é autoridade sobre tudo e sobre todos, ok? A Trindade é, sim, uma doutrina bíblica. Eu não tenho dúvida nenhuma relacionado a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque a Bíblia é muito clara sobre esse tema. O grupo de pessoas que se levantam dentro da igreja começam dizendo o seguinte: olha, nós precisamos voltar aos passos dos pioneiros dessa igreja. Precisamos seguir a pegada deles,
Sabe por quê? Porque a maioria deles eram arianos, não acreditavam na Trindade, não acreditavam na pessoa do Espírito Santo. O Ryan Smith não acreditava que Jesus Cristo era o Messias prometido do Antigo Testamento. Guilherme Miller não menciona nada sobre Trindade. Iran Edson, José Bastians, Thiago White, amigos, é claro que não. Eu não posso esquecer que a verdade é progressiva e somente em 1889 que a mensageira do Senhor escreveu algo relacionado à Trindade. Por quê? Porque Deus, quando levanta a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele vem levantando homens então e mulheres que foram chamados de pioneiros dessa igreja, Deus tinha um foco para cada um deles. Por exemplo, qual foi o foco de Guilherme Miller? Identificar, ok? As 2.300 tardes e manhãs. Ele não entendeu essa mensagem completamente, ele não teve luz sobre todo esse tema. E aí Deus levanta um homem chamado Iran Edson e teve uma luz relacionada a esse tema, que Cristo não voltaria em 1844, mas que começaria o juízo em 1844. Depois Deus levanta um homem chamado José Bastians. José Bastians, ele traz duas doutrinas de extrema importância para a igreja: a guarda do sábado e também a questão da alimentação, saúde e temperança. Deus então levanta a mensageira chamada Ellen G. White, e ela começa a receber então as visões, e ela vem mostrando que essa doutrina era bíblica, como o sábado, como saúde e temperança, como a doutrina do santuário, como o desapontamento de 1844, como julgamento investigativo. Pouco a pouco Deus foi trazendo luz, e só em 1889 que Deus trouxe luz para a mensageira a respeito do tema a Trindade. Quando ela escreve o livro Atos dos Apóstolos, que é chamado de série Grande Conflito, ela de fato diz que a natureza do Espírito Santo para nós é um mistério. Mas depois de 1889, ela começa então agora a ter conhecimento, sabedoria e luz a respeito desse tema. Olha o que ela escreveu no livro Evangelismo, página 615. Há três pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste. E em nome destes três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu, em seus esforços para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Página 617, olha o que ela fala. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Percebe? Não para por aí. Olha mais. Página 614. Repentinamente seremos chamados a enfrentar a influência de homens que estão estudando ciências de origem satânica, por meio das quais Satanás está operando, a fim de fazer parecer que Deus e Cristo não são entidades. O Pai e o Filho têm ambos personalidade. Cristo declarou: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, no verso 30. E observação: se Jesus não é Deus, então Deus é mentiroso, pois somente Deus poderia morrer pela humanidade na cruz do Calvário. Se ele não é Deus, então morreu um homem qualquer, um homem comum, então Deus mentiu para todo o universo. Percebem? Mas eu quero continuar esse tema com você. Quando ingressamos numa faculdade de teologia, o nome teologia, theos, é o nome de Deus. Logia significa estudo. Então, teologia significa estudo de Deus. O que é o estudo de Deus? Aquilo que ele revelou de si mesmo. Deus não pode ser colocado em um laboratório e examinado. Então, tudo aquilo que nós estudamos relacionados a Deus é aquilo que ele revelou dele mesmo, como a natureza. Deus se revelou na história, Deus revelou-se de forma especial através das Escrituras, e Deus se revelou para o ser humano também em carne através da pessoa de Jesus Cristo, ok? Então nós temos revelação especial e temos revelação geral, mas tudo isso são formas que Deus encontrou para se revelar ao ser humano, ok? Então a teologia, ela estuda aquilo que Deus revelou de si mesmo. Não temos como colocar Deus dentro de um laboratório, tá bom? Vamos então examinar um pouco a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me acompanhe na tela. O termo Trindade, ele não aparece escrito na Bíblia.
você não vai encontrar a palavra trindade. Mas como você não encontra milênio, e ninguém tem dúvida que vai ocorrer um período de 1000 anos quando Cristo voltar em poder e majestade e nos levar para o céu, abrirá-se então a segunda fase do julgamento, que é chamado de fase comprovativa ou confirmativa, e teremos um espaço de tempo de 1000 anos. Esse espaço é denominado então como milênio. Mas você não encontra também o nome onisciente, onipotente, onipresente. E você tem dúvida que Deus é onisciente? Você tem dúvida que Deus é onipotente? Você tem dúvida que Deus é onipresente? Claro que não, porque essas palavras não existem na Bíblia. Significa que elas não existem, então? Amigos, tome cuidado com essas falácias. Vamos lá. Trindade. Com a luz que temos, como que eu e você podemos definir Deus? Tenta definir Deus sem atributos. Você já parou para pensar nisso? Como definir a pessoa de Deus sem atributos? Se você falar, não, ele é amor, é atributo. Ele é criador, é atributo. Redentor, é atributo. Ah, ele é legislador, atributo. Como definir Deus sem usar atributos? O nome Deus é o nome de uma instituição de 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Esses 3 é Deus. Não existem 3 deuses. O nome Deus é o nome de uma instituição de 3 pessoas, ok? Ficou claro para você? É muito comum você encontrar, por exemplo, no batismo de Jesus Cristo, você encontra o Pai dizendo, este é meu Filho amado. Depois você encontra uma pomba, que na realidade é o Espírito Santo, que assumiu a forma corpórea de uma pomba, e nas águas estava Cristo. Então você tem a Trindade, o Pai, você tem agora o Espírito e você tem o Filho. Nem sempre seguem a ordem como nós oramos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você encontra de maneira mesclada na Bíblia também o nome dos 3, porque na realidade os 3 formam um Deus, por isso chamamos de Deus triuno, ok? Tá claro para você? Deixa eu tentar ilustrar de uma maneira bem grotesca, bem simples. Olha para um ovo. O que forma um ovo? A casca, a clara e a gema, ok? Esses 3 componentes, casca, clara e gema, formam apenas um ovo. É assim que Deus é formado, ok? Me perdoe esse exemplo, mas é assim que Deus é formado. Você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses 3 formam apenas um Deus. Tudo bem? Vamos continuar? Em Gênesis capítulo 1, verso 26. Me acompanha? Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Você percebe que aqui é uma linguagem no plural? Se Deus estivesse sozinho na criação, ele falaria, eu faço o homem à minha imagem e à minha semelhança. Mas ele estava dialogando com quem? Com quem? Ele estava dialogando com Jesus Cristo. Se você ler João capítulo 1, você percebe que tudo foi criado por Cristo por meio dele para ele. Deu para entender? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, eles estavam dialogando. E não é a primeira vez que encontramos esse diálogo na Bíblia. Vamos encontrar mais diálogos pluralistas como esse. Quer ver só? Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 11. Você se lembra desse contexto? O contexto da Torre de Babel. Quando o dilúvio baixou, quando Noé constituiu casas, os seus filhos casaram, tiveram filhos, as pessoas começaram a se multiplicar sobre a terra novamente, ficaram com medo de Deus destruir a terra com um novo dilúvio, construíram então uma torre que queriam chegar até os céus. Olha que interessante o texto. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Então desceu o Senhor,
para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam linguagem um do outro. Ou que não entendam a linguagem um do outro. Entenderam? Vinde, desçamos. Novamente há um diálogo entre Pai, Filho e Espírito Santo. Vinde, desçamos, para que confundamos a linguagem do homem. Hebreus capítulo 9, verso 14. Olha agora. Lembra que eu disse que não existe uma ordem definida, Pai, Filho, Espírito Santo, como nós falamos? Hebreus capítulo 9, verso 14. Olha que Paulo fala à igreja dos Hebreus. Capítulo 9, no verso 14. Paulo diz assim: muito mais o sangue de Cristo. Primeiro aparece o nome de Cristo, que pelo Espírito Eterno, o Espírito Santo, e a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus. Percebe? Aqui está o Filho, aqui está o Espírito e aqui está o Pai. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amigos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento temos várias e várias evidências para provar que Jesus Cristo é Deus. Por exemplo, Zacarias capítulo 11, verso 12, é um paralelo com Mateus capítulo 26, mostrando que Cristo é o Messias. João capítulo 8, quando Cristo disse, eu sou o que sou, é a mesma fala de Cristo no livro de Êxodo capítulo 3, verso 14. Colossenses capítulo 2, verso 9 diz que em Cristo habita toda a plenitude do Pai. Percebem? João 1, verso 1 até o verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Jesus é a imagem do Deus invisível. João 1, verso 18 diz que ninguém nunca viu a Deus, senão Jesus Cristo, o seu unigênito. E a palavra unigênito é a palavra monogenesis, que significa o único de uma espécie. Cristo é o único de uma espécie, porque ele é carne e Deus ao mesmo tempo. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. No Antigo Testamento, nós já estudamos sobre esse tema, Jesus é revelado como Miguel, Jesus é revelado como Criador. Jesus se revela de várias maneiras no Antigo Testamento, utilizando-se até de teofania. Aquela sarça que ardia e não se consumia era Cristo. Aquela bola de fogo que guiava o povo durante a noite no deserto era Cristo. Aquela nuvem que guiava o povo também durante o dia era Cristo. Cristo utilizou-se de várias formas para alcançar o coração humano. Amigos, temos evidências suficientes para mostrar que o Cristo do Antigo Testamento prometido se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia é muito rica em informações relacionadas a esse tema. Jesus é Deus. O nome Yeshua significa Deus que salva. O nome de Cristo já significa que Ele é Deus. Deus que salva. Ele é a revelação suprema de Deus para os homens e é a revelação suprema de Deus também para os anjos, ok? Quando ele é chamado de Jesus, Yeshua, é a revelação de Deus para os homens. Quando é chamado de Miguel, Mihael, é a revelação de Deus para os anjos, ok? E esse tema já foi estudado. Se você quer entender um pouco melhor, entre aí no meu canal novamente e estude Se Levantará Miguel. E ali eu explico ponto a ponto como entender que Cristo é Miguel. Tudo bem? E agora, relacionado ao Espírito Santo, como entender esse tema? Ele é de fato Deus? Atos capítulo 5, no verso 4, o diálogo de Ananias, você se lembra? Pedro, Ananias, Safira? Eles não mentiram para homens, mentiram para Deus, e o texto é bem claro dizer que a pessoa de Deus citada ali é o Espírito Santo. Por que eu não estou lendo todo esse texto com vocês? Porque eu quero que vocês também abram a Bíblia, vocês procurem, para que vocês também possam entender melhor isso, para que você possa falar o seguinte, ó, não foi apenas o pastor Patrick que me ensinou, eu vi na Bíblia, eu entendi melhor esse tema. Hebreus 9,14 diz que o Espírito Santo é o Espírito eterno. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 a 11, diz que o Espírito Santo é onisciente, ó, atributo divino. Salmo 139, verso 7, diz que o Espírito Santo é onipresente, tá vendo? Atributos divinos. O Espírito Santo é Deus.
Olha o que Jesus disse em Mateus 12:31, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. No dicionário Michaelis, nós encontramos a palavra blasfêmia com a tradução de palavra ofensiva a uma divindade. Blasfema-se contra Deus. Não há blasfêmia contra anjo, ou contra homem, ou contra algo. Só blasfemamos contra Deus. Entenderam? As pessoas dizem que o Espírito Santo é um sopro, é um vento, ou um anjo, ou uma força ativa de Deus. Se é, por que Cristo diz então que toda blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada? E sabe o que significa isso, amigos? Olha como Deus trabalha, como que a Trindade trabalha de maneira unida. Pecamos contra o Pai, Ele enviou Jesus Cristo em nosso auxílio. Pecamos contra Cristo, Ele enviou o Espírito Santo a nosso auxílio. Agora, se pecarmos contra o Espírito Santo, para onde vamos, amigos? Percebe que é o último elo, percebe que é a última chance, é a última porta, é o Espírito Santo, ok? Por isso Cristo disse então que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Não que Deus não queira perdoar, mas que o ser humano escolheu andar sem o Espírito Santo. A voz que o guia. Lembra que Isaías 30, verso 21 diz: se ouvires uma voz diante de ti, dizendo este é o caminho, andai por ele. Essa voz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva ao caminho. E quem é o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Espírito me leva ao caminho, que é Cristo. E Cristo me leva ao Pai. Olha como que a Trindade trabalha, amigos. Mas vamos lá, vamos continuar. João 14, verso 26, Jesus prometeu enviar outro Consolador. E a palavra Consolador aí, no grego, é a palavra alós, que significa outro da mesma espécie. E Consolador é a palavra Parakletos, que significa assistente legal, advogado, alguém da mesma espécie, ok? Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14, diz que o Espírito Santo é o penhor. A palavra penhor é arrobon no grego, significa garantia. O Espírito Santo foi deixado nessa terra como a garantia que Cristo vai nos buscar. É por isso que em Efésios 4, verso 30, diz que o Espírito Santo é o selo. É Ele que nos sela para a salvação. É Ele que nos sela para a redenção. E assim, então, quando Cristo voltar, vai levar para o céu aqueles que receberam o selo da pessoa do Espírito Santo. Tá ok? Tá claro até aqui para você? Continuamos então. Lucas 1, verso 31 a 35. A Trindade aparece no texto, no nascimento de Jesus Cristo, na explicação do anjo Gabriel para Maria. Agora, amigos, se o Espírito Santo é Jesus, como alguns dizem por aí também, que o Espírito Santo refere na Bíblia a Jesus aqui na Terra, se o Espírito Santo então é Jesus, então ele engravidou a mãe dele, então Jesus é pai dele mesmo? É isso? Eu fico meio confuso com respeito a esse termo, você não fica, não? Percebe como que alguns acabam aí comendo mosca relacionado a esse tema? Então Jesus é pai dele mesmo? Tá bom? Agora, estamos caminhando para o final. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Como que definimos uma pessoa? Que atributos podemos usar para definir as pessoas? Vamos lá. Uma pessoa ela precisa pensar, sentir, ter consciência própria e direção própria, correto? Qualquer ser que pensa, que ama, que tem direção própria e consciência é uma pessoa. Agora, o Espírito Santo, será que ele tem esses atributos? É claro que tem. Olha que interessante. 1 Timóteo 4, verso 1 diz que o Espírito Santo fala. 1 Coríntios 2, verso 13 diz que ele ensina. Romanos 8, 16 ele testifica. Romanos 8, verso 26 ele intercede. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11 ele reparte dons na igreja, ou seja, ele que capacita a igreja. Apocalipse 22, verso 17, ele que convida o pecador a se arrepender. Amigos, só conhecemos o Pai porque Jesus Cristo veio nessa terra e revelou o Pai. Só conhecemos Jesus Cristo porque o Espírito Santo está nessa terra e Ele revelou a pessoa de Cristo para mim e para você. Amigos, somos totalmente dependentes da Trindade. Somos salvos pela Trindade. A Trindade é um apresentando o outro para mim e para você. O Espírito Santo me leva a Cristo e Cristo me leva ao Pai.
Não se engane, não caia em erros, não caia em fábulas. Aprofunde-se no estudo da palavra de Deus, cave fundo, coloque a sua âncora bem fundo, para que quando ventos de doutrinas falsas bater sobre você, você possa estar firme sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e que você possa fortalecer a sua fé cada vez mais, porque Deus tem trabalhado em nós e Deus quer usar a mim e a você para anunciarmos as boas novas da salvação, apresentar as verdades. Então não caia em contos de Papai Noel, como as pessoas têm falado por aí relacionados ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Não caia na historinha de Nova Luz, amigo. Que Ele abençoe você, amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado por estudarmos a Tua Palavra, por buscarmos entender melhor o tema relacionado à Trindade. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa fortalecer a fé dos nossos irmãos, da nossa igreja, e que nenhum vento de doutrinas demoníacas venha entrar em nossa igreja, perturbar a saúde espiritual da nossa igreja, Senhor, mas que possamos ter o foco em pregar a Tua Palavra para que tão logo o maior número de pessoas possam aceitá-lo e então, Senhor, voltar em poder e majestade. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ok, amigos, um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo estudo.